Galera, hoje vamos mergulhar fundo na lore da DLC de Lies of P, explorando o misterioso livro proibido e suas conexões com o universo do jogo e obras literárias clássicas. Preparem-se para teorias intrigantes e detalhes que podem revelar o futuro da franquia. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Falls. Aqui falamos sobre notícias, vazamentos, dicas e novidades do mundo dos games. Então já se inscreva e ativa o sininho para não perder nada. Já alcançamos a meta de 1000 inscritos, agora a meta é alcançar os 5000 inscritos e fazer com que esse canal seja um dos canais de games mais assistidos do Brasil. Agora, sem mais demora, bora pro vídeo. Dentro das ruínas, um pouco antes de encontrar o boss guardião angustiado, encontramos o livro proibido Realizador de Desejos. Esse livro nos apresenta um personagem chamado de Santo, que acredito ser uma forma de se referir a monges ou representantes da fé dentro do jogo. O conteúdo do livro é fascinante, pois nos mostra, a partir da visão desse santo, o encontro, interação e um resumo do que acontece com um ser divino ou quase encontrado no subterrâneo. O livro diz o seguinte: um livro danificado com uma etiqueta de advertência escrita à mão. Atenção, este texto herético é designado como falsa escritura. A posse não autorizada será punida. Galera, o nome aqui está escondido, como vocês vão ver na imagem, tá? E assim surgiu numa visão que o santo descreveu como o seguinte: os olhos fascinantes do ser alternavam de cor entre o dourado e ferrugem, dependendo da luz. Só que eles não eram nada perto do magnífico sorriso. A expressão tão amistosa tinha um sorriso que oferecia benevolência, poderia realizar desejos. Naquele momento eu tive certeza. Esse ser aparentemente benevolente era de fato muito perigoso, pois não sabia do bem e do mal. Parece nutrir apenas sentimentos positivos pela humanidade. Também reflete os desejos daqueles ao seu redor num esforço para deixá-los felizes. Mas esse ser é só um espelho, não é capaz de compreender a bússola moral do bem e do mal. E aqueles que pedem que seus desejos sejam realizados verão, no fim, os resultados que provocaram, um inferno construído com um tijolo de boas intenções de cada vez. Como meu último desejo, pedi a que voltasse ao subterrâneo. Assim, o mundo só se lembraria da sua suprema benevolência. Como podemos ver, o livro fala sobre o encontro de um membro de alguma ordem religiosa com um ser que poderia realizar desejos. O nome do ser está escondido ou rasurado, mas parece conter apenas 2 letras. Isso me fez pensar sobre quem poderia ser essa divindade ou ser celestial citado nesse livro. Vocês conseguem pensar em algum ser na literatura ou alguém com um nome de 2 letras que seja uma figura central em uma obra? Enquanto vocês pensam, vou falar sobre alguns detalhes do jogo base. Alerta de spoiler aqui, tá, pessoal? No final secreto do jogo base, há uma cena pós-crédito onde vemos Giangio, que é revelado como Paracelso, conversando com alguém em um trem. Na mesa, há uma pilha de papéis e livros e um deles está parcialmente escondido. A conversa do Paracelso menciona um novo irmão que retornará a Krat e trará Dorothy de volta. Logo depois, vemos os papéis de uma menina, os pés de uma menina andando pelos telhados de Krat, usando sapatos vermelhos. Ela bate os calcanhares 3 vezes. Isso me levou a pesquisar sobre o Mágico de Oz, né? E eu percebi que o livro escondido na mesa era, na verdade, o Mágico de Oz, uma das capas que ele tinha, né, ali. Os jogadores rapidamente perceberam que a DLC ou continuação poderiam ser inspirados em O Mágico de Oz e outras obras literárias clássicas, já que Lies of P adapta Pinóquio. No livro, o nome do ser divino está oculto, com 2 hashtags, e tudo indica que seja Oz, do conto O Mágico de Oz.
O Mágico de Oz nos livros de L. Frank Baum é o governante da Terra de Oz. Ele é revelado como um charlatão, um homem comum que usa truques para manter sua posição. Apesar disso, ele ajuda Dorothy e seus amigos a perceberem que as qualidades que eles buscavam já estavam dentro deles. Isso lembra bastante o ser citado no livro, certo? Além disso, o nome contém apenas 2 caracteres e há semelhança com a realização de desejos. Sabemos que a DLC foi feita com elementos cortados do jogo base. É provável que a sequência também aproveite esses conteúdos para fortalecer a continuidade. De acordo com a teoria de Lies of P, uma teoria que diz que Pi seria o Homem de Lata e não necessariamente o Pinóquio, poderíamos encontrar Dorothy e eventualmente Oz por conta disso também. Graças à DLC, sabemos que Oz está no subterrâneo, mas não está claro se é em Krat. Antes de Krat, havia a cidade do Luar, onde cultos ao anjo eram realizados. É possível que o anjo de uma asa seja Oz, mas ainda não há muitos indícios, Outro ponto é que Lies of P gira em torno de viagens no tempo. Sempre que morremos, vemos um relógio quebrado voltando, o que é explicado pelos poderes de Sofia. O segundo jogo pode explorar diferentes momentos da linha do tempo, talvez até consertando Krat e impedindo as tragédias que acontecem ali. A viagem no tempo abre infinitas possibilidades, mas não garante finais felizes, assim como vimos na DLC. Esse vídeo vai ficando por aqui, mas antes disso aí me ajuda com um like, inscrição e um comentário. Me digam aí o que vocês acharam dessa teoria. Alcançamos os primeiros 1000 inscritos, mas agora o desafio é chegar aos 5000 inscritos para começar a fazer do canal Falso um dos maiores canais sobre games do Brasil. Se puder compartilhar com os amigos, vou ficar mega agradecido. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, nos vemos no próximo vídeo, fiquem com Deus e falou!